Tô recebendo meu grande amigo, essa pessoa que eu aprendi a admirar muito, respeitar, principalmente pelo ser humano que ele é. Márcio Jacobelli, aqui em Rondonópolis. Estamos gravando esse podcast de Rondonópolis. Você que não sabe onde é Rondonópolis, digita no Google aí que você vai se surpreender. Hein? Pensa uma cidade bonita, organizada, uma potência aqui do estado de Mato Grosso. Jacobelli, como é que você tá, meu irmão? Muito feliz de estar aqui com você, JP. Honrado. Cidade que faz um friozinho bem gostoso. Só que não, né? Só que não. Adorei a cidade, adorei estar com você, adorei seu evento, adorei conhecer os empresários. Muito feliz mesmo, honrado. Cara, eu começo falando que nós temos uma coisa em comum que eu acho que foi o que nos conectou. O propósito. Levar conhecimento de qualidade para todos os cantos do Brasil. Você tem feito isso com excelência, você tem feito isso com maestria. Tá? Eu me inspiro em você em muitos dos passos que eu vou dar aqui. E eu queria que você falasse um pouco dessa jornada sua com o conhecimento, com a educação empresarial séria. Como que isso começou? Legal. Sabe que a minha história é uma história que eu não falava com o empreendedor, com o empresário, eu falava com o executivo. Como eu era executivo de multinacional, a gente tem sempre aqueles grupos, sabe? Sim. Aquelas tribos. Então eu estava numa bolha de presidentes, de C-level, de várias organizações, principalmente das grandes. E a gente vive almoço com eles, jantar com eles, churrasco com eles, evento com eles. Quando eu resolvi deixar de ser executivo, e aí eu tinha 44 anos de idade, e eu não quis mais contribuir com a vida que eu estava contribuindo. E resolvi pivotar. Pivotar é o famoso cavalo de pau, tá? Eu dei o cavalo de pau e falei, agora 180. 180. Fui ser empresário. E no momento que eu decidi abrir uma empresa e começar a fazer tudo que eu aprendi como executivo das multinacionais que eu passei, eu comecei a identificar as dores do pequeno, as dores do médio, as dores do grande empresário e que não é uma empresa de capital aberto, daquele empresário que cresceu muitas vezes numa empresa familiar. E eu entendi a importância da inteligência coletiva, a importância de aprofundar os relacionamentos, a importância de discutir os assuntos que precisam ser discutidos, falar o que tem que ser falado. E aí eu fui para o lado de aconselhamento. Esse negócio de aconselhar foi bem interessante. Acho que vale a pena contar que quando eu saí da Natura, que foi a última empresa que eu trabalhei, as pessoas me chamavam para tomar café. E o que elas queriam? Que eu desse uma orientação, segundo a minha visão como executivo de uma empresa multinacional brasileira que já faturava acima de bi, sobre como que eles podiam ajudar nos negócios deles. Como é que era a cultura, como é que era a tecnologia, como é que era o processo de decisão, como é que eram os processos empresariais. E aí esses cafés, a gente sentava, ficava 1, 2 horas conversando e eu aconselhando, vai por aqui, não esquece disso, aqui tem uma armadilha. Isso. Aí eu percebi que os cafés foi o início da minha, hoje, profissão como conselheiro e como formador de conselheiros, que o que eles precisam, os empresários, é de orientação, de direcionamento, e de alguém, ombro a ombro, para dar a mão e falar assim, eu estou com você, e você consegue chegar mais rápido do que você conseguiria sozinho. A verdade é que o empresário ele é sozinho, né? Ele é solitário, ele está sempre cercado de pessoas, mas geralmente as pessoas que ele está cercado não são pessoas que compartilham muitas vezes do mesmo nível que ele está, de tomar as decisões do mesmo nível. E aí fica difícil você compartilhar algo e ter um feedback de resposta que faz sentido, né? Ali no mesmo nível de conexão. Pensa, o cara está fazendo a gestão de milhões ali de ativos. Quantas pessoas, por exemplo, em Rondonópolis, fazem gestão de milhões de ativos? Uhum. E aí o cara está na fase dos 100 milhões, Jacobelli. O cara vai trocar uma ideia com um cara que está na fase de 1 milhão, ele vai trocar uma ideia, mas o nível de complexidade ele é diferente. Então, quando você consegue ter alguém para estar do lado, tomando as decisões juntos, aconselhando, direcionando, e está no mesmo nível, esse jogo muda. Eu tenho essa percepção, é isso mesmo? Muda. Muda porque o empresário, quando ele pede algum aconselhamento que não é de pessoas independentes, que vai ver o negócio dele de fora, que vai olhar no âmbito estratégico, tático e operacional, ele é enviesado a resposta, né? Porque ele vai falar ou com funcionário, ou com sócio, ou com membro da família, ou com um amigo, e essas pessoas não têm metodologia, não estão preparadas e às vezes não querem falar o que ele realmente precisa ouvir. Então você está coberto de razão. Tem medo da mesmo. reputação, né? Eu falo que todas as vezes que a gente recebe um pedido de opinião para alguém, ou tem que dar um feedback, a gente coloca nossa reputação em risco. Uhum. Né? Porque tem muita gente que pede feedback querendo um viés de confirmação. Isso aí. Eu estou certo. Né? É a história daquela mulher que se arruma e pergunta se está bonito. Vai falar que não está, né? Dá um BO. É verdade, é verdade. Tá. Jacobelli, tem outra coisa que você faz que é muito interessante, cara. Eu vejo que você caminha pelos caminhos que os outros gigantes, a galera que anda com você, que está no mesmo nível que você, não caminham. Eu tô falando aí de
amigos que eu vejo você no palco com Paulo Vieira, com Lázaro do Carmo, Carol Pfeiffer, João Kepler. Te conheci no evento do João Verdade, Kepler. um grande amigo. É um cara que eu já vi ele falando várias vezes. Para mim, referência e conselho é o Jacobelli. Mas eu sei que você gosta de ir para o interior. Você está lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né? Você está lá em Concórdia, Santa Catarina, você está lá algumas cidades ali do Nordeste, né? O que você vê que esses caras não veem? Porque a galera gosta de ir mais para as capitais e tal, e você está no meio da galera. Qual é essa visão? Por que você está nesses lugares também? Eu acredito que o Brasil funciona no interior dele. Acho que as grandes capitais é muito mais fácil de você fazer, é muito mais lucrativo, mas quando você aprofundar mesmo, o Brasil ele vive do seu interior. E é uma crença que eu tenho e eu quero investir meu tempo, minha energia, meu dinheiro, tudo no interior do país. Ajudar quem precisa. Ajudar quem precisa de fato. E, na verdade, é o motor desse país, né? Os grandes centros, vamos falar assim, um centro financeiro, São Paulo, roda, legal, lá tem as big techs, lá tem as grandes empresas, tá tudo certo. Mas aquele empresário, eu não estou falando de tamanho, hein? Pode ser micro, pequeno, médio, grande, tem muito empresário grande no interior do país, muito mesmo, que desconhece, né? Que não faz o alarde que normalmente o pessoal dos grandes centros acabam fazendo, mas lá eu acho que o movimento é o país. E eu estou colocando a minha energia nessa locomotiva, interior do país. Você sabe que Mato Grosso não é diferente? O centros como Cuiabá, como em PIB, ainda número 1. Né? Mas tem um setor público muito forte, porque é a sede das autarquias federais e tal. Mas quando você fala em dinâmica econômica privada, é interior. E aí... Cidades como Rondonópolis, Sinop e uma série de Sorriso, outras. Sorriso. Cara, Sorriso é um ícone, né? Sorriso tem número 1 de soja do Brasil, número 1 de algodão do Brasil, número 1 de milho do Brasil. Girassol tá no top 3, se não me engano, gergelim. E tem outra coisa, guarda essa informação que eu vou te dar, Jacobelli. O centro industrial do Brasil, em menos de 20 anos, será Mato Grosso. Em menos de 20 anos. Por quê? O que é mais fácil? Você transportar matéria-prima ou produto acabado? O que custa mais? E aonde que tem matéria-prima? Verdade. Vou acompanhar esse sua dimensionamento de Mato Você vê Grosso. que eu gosto de fazer umas, né? Umas previsões dessas, Então, por quê? O que está acontecendo agora? Tem projetos de ferrovias para rasgar Mato Grosso inteiro, entende? Isso está acontecendo já. Boa. Então, por exemplo, aqui é um dos maiores terminais ferroviários do Brasil, do Centro-Oeste está aqui. E tem um Porto Seco sendo feito aqui, né? Sim. Agora, essa ferrovia chega agora em setembro, começa a chegar em Primavera do Leste, que é 100 km aqui, 95 km aqui. Uhum. E essa mesma ferrovia vai chegar em Lucas do Rio Verde, onde a gente conversou há pouco de Lucas do Rio Verde e tal. Sim. Vai chegar lá, entende? E tem outros projetos de interligar e tal. Tem umas que estão paradas, né? As que estão sobre o governo federal estão paradas por questão de embargo. A daqui, o governo estadual assumiu parceria com a iniciativa privada, a RUM, e tá voando. Então, vai dar uma condição de Mato Grosso que nenhum estado tem. Um problema de logística sendo resolvido, resumindo isso. Entende? Então, olha as oportunidades que tem. Mato Grosso já é há muitos anos o estado que mais cresce no Brasil. E em PIB per capita, se não me engano, perde só para Santa Catarina, né? Se não me engano, é isso. E a gente vai ser o primeiro em breve. Que legal, tá vendo? E a gente tá vindo para cá, Jacobelli. Boa, bom. Não é à toa que tá escrito aqui, a mesa do conselho. O que é? Primeiro, vamos lá. Você fala de conselho, você é hoje a maior autoridade do Brasil, indiscutivelmente. Não é eu que estou falando, são os maiores, né? Os grandes especialistas, os grandes empresários do Brasil falam isso. E o que é um conselho consultivo? Eu quero te fazer essa pergunta e quero que você emenda na seguinte resposta. É só para empresa grande ou eu estou enganado? Conselho consultivo, eu vou conceituar ele, tá? É uma metodologia colaborativa para controlar e administrar uma empresa. Então, é uma metodologia, não é bate-papo, não é dar dica, não é opinião. Então, tem que ter método para fazer conselho consultivo. É deliberativa, ele é colaborativa porque precisa de discussão. Não existe conselho de um homem só. Né? Quando a gente fala de uma pessoa, a gente está falando de advisor, a gente está falando muitas vezes de um mentor, que tem características diferentes, né? Explica, do que ser um conselho. Só conceitua advisor para a galera entender. É um conselho, só que é um conselho direcionado a pessoas e não a empresas. Quando a gente fala de advisor... Ao dono da empresa. Advisor, assim, a gente adaptou, a gente tropicalizou. Advisor, quando você pega a palavra, é igual ao conselho, tá tudo certo.
Mas quando a gente fala de conselho consultivo, a gente está falando de inteligência coletiva. É eu, JP, o fundador da empresa, discutir os problemas que ele precisa enfrentar daqui para frente ou os desafios estratégicos. Descendo um plano tático e acompanhar o operacional. Então ele é uma metodologia, tem método para você fazer isso. Reunião de conselho tem método, eu ensino isso. Ele é colaborativo porque precisa de discussão. Precisa avaliar dados, precisa avaliar as informações, é transformar os dados em informações, informações em conhecimento, conhecimento em sabedoria. Essa é a grande sequência de você pegar os dados e valer os dados, né? Outra situação que ele é para controlar e administrar uma empresa. Então, ela é metodologia colaborativa para controlar. Então, você olha indicadores, você olha direcionamento, você pivota quando tem que pivotar. Então, você governa a empresa. Por isso que a gente fala que o conselho consultivo é parte da governança corporativa. E governar uma empresa, você sozinho é muito difícil. Para você crescer essa empresa, você fica naquele limite, você não consegue crescer. Você tem repertório limitado. A gente fala de alguns termos de conselho consultivo, como lifelong learning, você tem que estudar o tempo todo, você tem que ficar vendo o tempo todo. Agora, mais ainda, com a velocidade do mundo, Sim. com a inteligência artificial. Você sabe, hoje já não vale para amanhã. Já não vale mesmo, né? Antigamente a gente demorava 5 anos, a gente fazia planejamento de 10. Hoje as grandes multinacionais fazem planejamento de 3, revisão anual e a cada trimestre. Cada trimestre eles estão sentando para rever a estratégia. Sim, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Imagina o pequeno. Um exemplo do que você está falando, como as coisas acontecem, não só o conceito muda, mas como que chega na ponta a velocidade. Nós estávamos vindo para cá, no caminho, eu precisava usar uma arte aqui. Eu gosto de dar o exemplo bem desvendando mesmo, né? Eu falo que eu sou meio que o Mr. M, né? Eu vendo pra galera mostrando como que eu vendo. Lá na imersão você viu. Boa. Eu peguei essa arte aqui no Instagram do Jacobelli. Ela tava com outro nome. Eu dei um comando de voz para uma inteligência artificial. Fala, muda isso, coloca isso aqui. E em segundos isso aqui apareceu. Antes eu precisaria mandar para um designer, fazer um briefing. Esse designer ia testar, ia me mandar para aprovar. Isso demoraria 2, 3 horas e eu perderia o time. Verdade. Então você vê como que a velocidade acontece. Isso é recente. A inteligência artificial, ela não é recente. Mas a popularização da inteligência... Eu pago R$119 por mês. A popularização da inteligência artificial é recente. E aí eu pergunto para você que está nos assistindo, né, que é empresário. Você já sabe como usar isso, como implementar uma inteligência artificial dentro do teu negócio para gerar receita, resultado ou diminuição de custos para você se manter competitivo no cenário atual? Fiz esse corte e quero que você continue. Então, quando a gente fala de conselho, é isso, é saber o que a inteligência artificial vai impactar no meu negócio futuro, como que eu posso usar a inteligência artificial, como você mesmo disse, para potencializar o meu negócio. Assunto de inteligência artificial está em todas as reuniões de conselho consultivo. Outro assunto, reforma tributária. Como é que eu posso ter uma engenharia tributária para eu ganhar mais? As grandes corporações já sabem disso. As grandes corporações discutem isso profundamente e aí você escolhe legalmente uma alternativa para pagar os impostos, mas de uma maneira inteligente. Perfeito. Legalmente saber onde é que está o seu CNPJ, legalmente para onde você manda seu produto ou serviço, legalmente como é que você consegue, com toda a manifestação das leis tributárias, pagar menos imposto. Mas você está pagando, está tudo certo. Mas como é que você consegue estar trabalhando isso? É a inteligência coletiva. Então, quando o empresário, eu vejo muitos empresários acontecendo, a sua segunda pergunta é que tamanho de empresa é? Para qualquer tamanho. Agora, é o momento para qualquer tamanho. Tem startup nascendo com conselho. Olha aí. O cara idealizou uma empresa. O cara não quer errar. Não quer errar. Na verdade, ele quer minimizar, né? Porque errar. Todo mundo erra, tal. Minimiza, né? Minimiza. O cara idealizou uma empresa, às vezes sem recurso financeiro. E fala assim, eu quero um conselheiro. Às vezes ele pega um conselheiro e dá equity pro conselheiro. Peraí. Para deixar. Começa uma empresa sem recurso? Como é que é essa história aí? Não, quando você tem uma startup, você tem primeiro uma ideia. Certo. Essa ideia tem que estar validada e tem que ter uma força de tração forte. Legal. Aí ele busca capital. Normalmente pode ser o capital dele, o capital de terceiros, um fundo de investimento. Normalmente, quando você quer potencializar uma empresa ou começar uma empresa, você vai precisar buscar capital em algum lugar. Você está querendo dizer que em muitas situações ter um conselho pode até, inclusive, ajudar a viabilizar capital para a empresa. Pode não, vai. Vai. Porque olha que interessante, se você pega os dados de empresas com valuation sem conselho, ela é 30% menor do que o valuation com o conselho. Uau. Por quê? Porque com o conselho, o cara que vai pôr dinheiro fala assim, tem alguém olhando diferente que não só o fundador, que pode estar envolvido com uma paixão, com um propósito, que ele vê uns pontos cegos porque ele está emocionalmente envolvido com o projeto. É alguém racional que fala assim, JP, peraí. Talvez você não esteja olhando isso, eu como conselheiro tenho que te ajudar. Uhum. O cara que vai pôr dinheiro fala assim, cara, tem o Jacobelli olhando lá, ou tem o JP olhando como conselheiro de outra empresa. Então, quando você coloca uma governança corporativa, seja qualquer tamanho da sua empresa, quando você tem um conselho consultivo, você aumenta o valuation da sua empresa em até 30%. E o que você está falando é totalmente real, porque, veja bem,
Imagina você, quando você entende que tem uma determinada pessoa que você conhece, admira, conhece o resultado dela, sabe que aonde ela coloca a mão resolve, tá por trás de uma empresa, você vai considerar mais ser cliente Claro, daquela empresa, claro. né? E aí quando você monta, você tem assessoria de um time de conselheiros de alto nível, de alto padrão, pessoas que teve resultado, por exemplo, na Natura, na Brastemp, em tudo quanto é lugar, hoje aconselha as empresas do João Kepler, da Carol Pfeiffer e de uma série de pessoas, muda o jogo, né, minha cabeça. Você fala, poxa, peraí, cara, o negócio ali é sério. Mas olha que interessante. Se você me perguntasse assim, todo mundo pode ser conselheiro? Primeiro você me perguntou, toda empresa pode ter conselheiro? Eu falei, pode, depende do nível de consciência do empresário. Porque tem empresário que não está preparado para receber conselho. Que é o ponto que você disse, a pessoa pergunta, mas quer só a afirmativa do viés dela, da confirmação. Esse cara não está preparado para ter conselho. Então, o conselho só serve para o empresário que tem ambição de crescer, que quer expandir, que quer se desenvolver, que quer realmente ouvir. Aí esse empresário está preparado para ter conselho. Aí, por outro lado, você fala assim, todo mundo pode ser conselheiro? Por exemplo, o JP pode ser conselheiro? Eu vou fazer 2 perguntas para o JP. Você tem cases de sucesso ou de fracasso no seu currículo? Experiência? Um bocado. Então já é um ponto importante. Outra coisa, você conhece profundamente um assunto, pelo menos um assunto, que você fala assim, nessa área pode perguntar que eu mando. Sim, fazer filho bonito. Ok. Que você viu lá que no... Quando você tem dois atributos de experiência e mais conhecimento profundo de um assunto, você pode ser conselheiro. Tem gente que chega na nossa escola e fala assim, eu quero me matricular para ser conselheiro. E não tem esses 2 atributos, ou seja, ele só lê o livro, ele só tem teoria, ele não tem prática. Eu falei, você não pode agora ser conselheiro. Rala um pouco, cria casca grossa, define alguns cases, e não precisa ser só case de sucesso não, porque o case de fracasso ensina muito mais do que o case de sucesso. E tenha uma experiência profunda de um assunto. Aí sim eu te treino em metodologia, te treino para você ser um conselheiro habilitado, certificado, para você aconselhar outras empresas. Sem isso não dá. Então a gente recusa o pessoal teórico e a gente pega o pessoal prático. Por isso que a barba branca ajuda, né? A barba branca ajuda. Mas olha só, é interessante o que você está falando, porque o que a gente percebe aqui? Eu vou falando da realidade nossa de Mato Grosso, né? A gente percebe que tem muita gente, ô Jacobelli, que cresceu muito por conta de uma habilidade. Eu atendo hoje empresas aqui que faturam na casa de acima de 20, 30 milhões aí ano. E quando você vai entender o que levou essa pessoa até o patamar que ela está hoje, tem uma habilidade. Que quanto mais interior, mais forte isso é. Do agro, tal, o quê? Agro tradicional, mais conservador. Confiabilidade. Prometer e cumprir. Aí você vai, nível de gestão e tal. Só que essas pessoas querem continuar evoluindo. Dentro de um sistema cada vez mais complexo, do ponto de vista de tudo no país, né? Política, tributária e tal, fiscal. O que eu sempre falo, olha, eu honro muito o caminho que você trilhou até aqui. Você foi herói. Às vezes a pessoa não tem ensino médio. Verdade. Entende? Esses caras são heróis, são heróis. São heróis. São heróis. Entende? Então você que tá dizendo, você é herói, bicho. Você é gigante. Mas às vezes as habilidades que trouxeram eles até aqui não vai ser o suficiente para levar até o próximo estágio, o próximo nível, quiçá manter a sobrevivência nesse nível de complexidade que nós estamos entrando agora. Concordo. E se ele tiver a consciência disso, já é um primeiro grande passo, porque ele vai procurar imersões de capacitação, ele vai procurar um conselho para ajudar ele, um mentor para poder orientar, dependendo do momento dele. Ele vai procurar ajuda. E esse é o ponto. Empresário que não procura ajuda está fadado ao fracasso. Principalmente nós homens, a gente tem dificuldade em pedir ajuda porque a gente dá sinal de fraqueza. E eu entendi, em toda a minha carreira, que pedir ajuda é sinal de fortaleza. Então, quando você pede ajuda, você está sendo mais forte do que você imagina. E aquela síndrome, JP, do super-homem, da Mulher Maravilha, de resolver tudo e deixa que eu mato no peito, que a empresa só anda se eu estiver lá e que se eu sair a empresa não anda. Isso é você que criou, falou para o empresário. Isso é você que acredita nisso, porque não é verdade. Só que eu vou te falar uma coisa, o cara se orgulha e bate no peito disso até ele precisar ficar uma semana, 15 dias numa cama de hospital. E aí ele vê que a receita dele despenca, e aí ele se endivida, depois ele sai de lá psicopatamente procurando soluções para conseguir resolver isso. Porque é um orgulho. Eu conheço pessoas que falam, aqui sou eu que faço, tá tudo bem. Fica aqui. Eu fiquei internado com Covid. Fiquei 30 dias internado, entende? E eu vivi essa situação. Então você se orgulha até precisar, numa situação extrema, que você fica em impossibilidade de trabalhar. E eu ia da cama do hospital, fiquei numa suíte, num hospital em Cuiabá, que era uma suíte isolada ali. Da cama até o banheiro era 5 metros. Aí de volta me cansava.
Você imagina, eu não conseguia fazer uma ligação de 5 minutos que eu ficava ofegante. Imagina. Entendeu? Então, impossibilitado, né? Então, agora, tem solução para isso. De forma consciente, trabalho. Né? Você falou dessa questão da procurar ajuda, procurar mentor, procurar Agora, Jacobelli, existe uma epidemia de mentores surgindo aí, né? Cara, vou tocar num tema polêmico aqui, Jacobelli. A fábrica de mentores que nós temos hoje. Tem uma indústria aí. Todo mundo é mentor. Todo mundo se habilitou, aí tem hoje a formação de mentor e vende que todo mundo pode. Mas tem muita gente que não sabe nem fazer ensinando. Não sabe fazer para si. Ensinando outros, formando pessoas. Como você falou, é o cara de livro e podcast. Assistiu o livro, podcast, eu sei fazer e sai vendendo. Isso é sério, porque essas pessoas vão parar dentro das empresas, vão aconselhar, vão mentorar empresários, sabem muito menos que os empresários e estão guiando eles para um lugar que é um precipício. Eu gosto sempre de usar a seguinte analogia. Temos a Chapada dos Guimarães aqui, lindíssimo. Inclusive, na próxima vinda sua, nós vamos reservar um tempo para ir lá. Vai ter conhecer lá, tem uma casa lá, a gente vai conhecer a Chapada. Imagina que nós vamos conhecer as cavernas da Chapada. Quando chega lá, a gente contrata um guia, e o guia chega e fala assim, João, Jacobelli, estou muito empolgado em ir com vocês aqui para conhecer as cavernas e tal e tal. E ele fala a segunda vez, a terceira vez, e eu acho que ele estranha, eu pergunto para ele assim, cara, por que você tá tão empolgado? Você faz isso todo dia? Não, é a primeira vez que eu vou fazer. E aí, você vai com esse cara, com esse guia? A chance de dar errado é grande. A chance de dar errado é grande. Né? Se você gosta daquela aventura nível hard, né? É que não é aventura, né? É irresponsabilidade. Eu falo que é fazer roleta russa. Ao invés de deixar uma bala, você tira só uma bala. Como que você vê isso? Primeiro ponto, como que você vê isso? Essa seriedade nisso? Porque eu sei que você é um cara que tem resultado. Eu sei que você é um cara que... Como que você olha para esse movimento? Dessa fábrica de mentores que existe hoje? Muito bom. Ó, primeiro, a internet tem muita coisa boa, mas ela também deu voz aos idiotas. E aí não é só o idiota que está falando, mas é o outro que está ouvindo também. Então eu sempre falo assim, olha, lobo só cai na armadilha de lobo. Se o empresário, para economizar, pegou esse tipo de mentor, sem pesquisar, saber se o cara teve histórico, saber se o cara fez alguma coisa, só porque o mentor está numa faixa de preço que ele pode pagar, o que convenceu ele emocionalmente, é um lobo que caiu na armadilha de lobo. Então ele não é um coitado. Então presta atenção para o empresário e presta atenção para a mensagem que você está resolvendo. Eu não acredito em muitas coisas que eu vejo na internet, aliás, muitas, porque eu sou um cara de bastidor, né, de resultado de bastidor. E o concreto. A história fala isso. Então, qual é a história do cara que você está contratando? O que ele já fez? Será que ele é o mentor de palco? Tem muitos hoje, né? O mentor de palco, o mentor de um livro só, o mentor da teoria. Então, velho, assim, a responsabilidade é dos dois. Então, do empresário que está querendo economizar e pegar jogador ruim para achar que vai ganhar campeonato, não vai. Você vai chamar jogador bom, tem que pagar caro. E tem que pagar bom, porque esse cara vai te dar resultado. Sim. E resultado se mede pelo valor que ele está entregando e não pelo preço que ele está cobrando. Então, a observação, JP, não é só para o cara que tem voz na internet, é para quem compra essa voz na internet sem averiguar. Ou porque quer economizar. Não tem coitado nessa história. Não tem coitado nessa história. Essa é a grande verdade. Perfeito, perfeito. Analisando nesse mesmo ponto de vista que a gente está falando, né, não ter coitado na história e tal, quais são os critérios que você acredita mais relevantes para o empresário hoje escolher um conselheiro? Ó, primeiro, olha o histórico desse conselheiro. Se ele realmente fez o que ele falou que fez. Olha com quem esse conselheiro está andando. Alinha as crenças e valores desse conselheiro se estão alinhadas com as suas crenças e valores. Competência técnica é muito importante, mas competência relacional é tão importante quanto. Aliás, eu diria que competência relacional é mais importante que a competência técnica, porque a técnica está mudando tanto e tem tanta coisa nova que a relacional faz com que você entenda o que está vindo como tendência de futuro. Então, olha o passado, olha o presente e olha como esse cara pode caminhar com você no futuro. Não queira contratar conselheiro que fala que vai chegar num lugar onde ele nunca foi. É o guia que eu citei. É o guia. Não dá, né, Jacobelli? Muito legal isso tudo. E você falou um ponto que me pega muito, né? Eu tô 20 anos, né, nesse meio. Você tá mais, muito mais. Embora não pareça, você tem quase idade para ser meu pai. Tirando a casquinha, né? Mas tá, você tá bem, tá enxuto. Eu já vi muita gente subir no palco, falar de coisas que não vive. Eu já vi muita gente pregar uma realidade totalmente diferente daqui. Fala de família lá, fala que tá no centro e tal, e o cara tá no terceiro, quarto casamento. Eu sou um cara
e tô no meu primeiro casamento, e é até o fim, e tô falando com um cara que é isso. Eu me admirei ver como você tem esse relacionamento. Eu vi um momento que a gente tava do lado, você atendeu o telefone da tua esposa, eu falei, cara, é um namoro de 33 anos, né, Jacobelli? Falando sobre isso, conexões, valores, o que tá no topo da hierarquia para você, para alguém andar do seu lado, para alguém estar contigo? Legal. Tem um capítulo do meu próximo livro, que eu vou falar muito de conceitos de conselho, não técnico, mas conselho relacional, que eu falo assim, ó, negocie com gente decente. Ponto. Porque quando o cara é decente, se o negócio deu errado, deu certo o negócio, porque você aprendeu pra caramba. Se o cara é indecente, se o negócio deu certo, vai dar errado porque ele vai te enganar uma hora. Então, quando você coloca a decência na amplitude da palavra, tá? De respeito, de alinhar as crenças e valores, de não querer dar bypass, gente do bem, gente que quer caminhar com você, gente que tem os mesmos propósitos de direcionamento de família, de respeito de Deus. Quando você olha isso, você fala, essa pessoa é decente. Tudo que acontecer daqui para frente é aprendizado. Pode dar certo financeiramente, pode dar certo no relacionamento, pode dar certo, mas pode dar tudo errado e você perder uma baita grana. Mas você aprendeu muito. Então é sempre assim. Se você está com gente decente, se deu errado, deu certo. Se deu certo, deu muito certo. Agora, se está com gente indecente, se deu certo, deu muito errado, porque ela vai te enganar. Perfeita analogia. Fui direto, porque não, para ser... é um dos atributos que eu tenho é straight to the point. Vai direto ao ponto, sem rodeio. Tá certo. Quando você olha para Rondonópolis, isso que você conheceu aqui, eu já te falei um pouco de como a cidade funciona, você andou, você viu, e uma habilidade que eu percebi que você tem é de ler muito rápido o cenário. Você vê o tabuleiro de xadrez, você já lê a próxima jogada ali de maneira incrível, né? Inclusive, é uma habilidade que eu tenho, eu reconheci em você, falei, cara, eu nunca tinha visto alguém tão rápido assim, né? Mas eu fui treinado para isso a vida inteira, viu, JP? Você é muito bom nisso também. Eu tô, né? Como diz o outro, eu sou o estagiário, você é o sênior, né? Nessa parada, mas eu chego lá, né? Eu chego lá. Ainda mais andando com Quando você. essa barba ficar branca, você vai... Não, mas eu tenho um segredo da barba branca aí, eu vou arrancando, né? Assim, ainda dá, né? Aqui em cima, assim, os que ficou não quer ficar branco. Não quer ficar. São Aí, poucos, mas tá tudo bem. Você chegou aqui, conheceu Rondonópolis, viu os potenciais, viu tudo isso. Você tá em São Paulo, mas você é um cara do interior. Quando você olha para Rondonópolis, olhando no cenário de Brasil, como que você vê isso aqui? Ó, quando eu tô em São Paulo, eu ouço muito falar do interior do Mato Grosso. De Rondonópolis, de cidades que estão prosperando. E assim, quando você coloca no radar, é uma potência isso. Os empresários precisam se despertar para isso. Eles precisam estar em programas de alavancagem, seja financeira, seja intelectual, seja de processo, seja de negócios, para eles se juntarem. Quando os empresários de Rondonópolis se juntarem, não vai ter para ninguém. Porque aqui tem uma potência de vários setores e vários segmentos. Muita gente só fala do agro, né? Do agro, mas tem outros setores gigantes que a gente pode unir. Aí que você começa a pensar em Rondonópolis numa esfera maior. As cidades que estão conectadas em distância a Rondonópolis. Aí, velho, não tem para ninguém. Mas tem que ter uma liderança, tem que ter alguém para poder juntar essa galera. E não estou falando de galera de network, viu, JP? Com todo respeito ao pessoal de network, né, lead, uma série de outros, BNI, com todo respeito, mas não estou falando disso. Eu estou falando de aprofundar conhecimento e se juntar de forma séria, onde eles vão poder ganhar o Brasil, com tudo isso que está acontecendo aqui no Mato Grosso, com todo o investimento da Ásia aqui, com todo o investimento geopolítico aqui, um investimento de infraestrutura. Olha só como que a cidade está recebendo infra. Então, falta um detalhe para Rondonópolis ganhar o Brasil. Eu vejo que tem muito dinheiro na mesa aqui sendo desperdiçado, sabe? Tem mesmo. Porque você tem aqui, o médio aqui é grande lá fora. Agora eu vou te perguntar, o pessoal de Rondonópolis, ele dá mais crédito pro pessoal de fora ou de dentro? De fora. Aí. Esse é um dos problemas. Esse é um problema de Mato Grosso. Aí. Entendeu? Esse é um dos problemas. Mas aí tem que ter alguém para liderar e falar assim, ó, se a gente se juntar aqui, não tem para ninguém. Ombro a ombro, sabe? Não é hora de soltar as mãos, não. É hora da gente estar junto. A gente tem setor e setores importantes aqui. Tem que ter um louco para juntar um bando de loucos. Você que é corintiano, né? Muito bom, é isso mesmo. Tá certo. Esse que é o caminho. Galera, andar sozinho, você é alvo. Né? Então você tem que estar na sua matilha, né? O lobo anda em matilha. Né? Os animais que dominam andam em matilha. Com o homem não é diferente. Se a gente estiver sozinho, nós somos presas
presas inclusive da gente mesmo, porque na verdade o homem cai muitas vezes por ele mesmo, né? Ele não precisa de nada para derrubar. Sim. A grande guerra tá aqui, tá na mente. É. Quando você tem um grupo de pessoas que tem experiência, que tem vivência, que tem resultado comprovado para andar junto, para aconselhar, para ajudar no momento difícil, ou ajudar a não chegar num momento difícil, que isso é o mais importante. Não é só quando o cara tá lascado. É evitar esse momento. Eu acho que isso é o mais rico. Né? Ter uma vida mais equilibrada do ponto de vista da tomada de decisão, do ponto de vista como um todo. E para a gente, encaminhando para o fim aqui, meu amigo Jacobelli, a mesa do conselho. O que é a mesa do conselho? A mesa de conselho é uma estrutura que empresários locais se reúnem para discutir os seus objetivos e desafios. Liderado por um conselheiro, esses empresários se reúnem para estabelecer crescimento dos seus negócios. Então, lá na mesa do conselho, a gente discute muitas coisas. Como eu disse, a gente vai discutir inteligência artificial, reforma tributária, processos, cultura, vendas, marketing, uma série de coisas que interessa ao empresário para aquele momento que ele está vivendo. A mesa do conselho, ele olha o momento empresarial. Então, tem empresários em momentos diferentes, né? Não só de faturamento, mas de nível de consciência empresarial. Tem empresário que quer vender seu negócio. A mesa do conselho é um assunto em pauta. Tem empresário que quer comprar outros negócios. Tem empresário que quer expandir para fora do estado ou para fora do país. Tem empresário que quer estruturar tributariamente a empresa. Tem empresário que quer implantar a inteligência artificial na coluna dorsal da empresa. Então, dependendo do momento, o empresário leva os problemas para a mesa do conselho. E a mesa do conselho, com uma metodologia colaborativa, ajuda aquele empresário. Então, você vê que não é mentoria, não é coach, é uma estrutura de metodologia de conselhos que as grandes empresas têm, que a gente está trazendo agora para as pequenas, médias, micros, até mesmo startup. Muito legal, muito legal. E democratiza o acesso do conhecimento a alto nível. Você imagina o seguinte, às vezes uma empresa de médio porte, fica muito difícil ela montar um conselho para ela, porque o custo disso é elevado. Vamos falar aí de valores, ô Jacobelli. Quanto que custa para uma empresa hoje, uma empresa média, para montar um conselho profissional na empresa para ela? Quanto que sairia? Vou falar de uma grande, depois eu falo da média, depois eu falo como é que uma empresa pequena pode se beneficiar disso. Legal. Lista da Forbes, 2025, as 10 maiores empresas que pagaram para os seus conselheiros. Empresas de capital aberto, gigantes. Primeira empresa foi a Ambev. A primeira empresa foi a Natura, segunda a Ambev. A Natura gastou com os conselheiros, em 2025, 78 milhões de reais. Uau. De salário para a galera. Aí o cara pequeno olha e fala assim, mas eu nunca vou conseguir, porque né, meu faturamento... Então, começa a analisar que você tem a oportunidade de fazer conselho colaborativo, que é o conselho determinado dentro de uma mesa. Cada empresário se investe o valor de um salário de um auxiliar de escritório. Vou dar um exemplo. A gente tem mesa de conselho em Campinas, mesa de conselho no Sul. Ele vai investir 5 mil reais por mês, 60 mil no ano, para ter um board de tomada de decisão da empresa dele. É nada. Porque ele vai ganhar muito mais do que isso. O direcionamento dele vai ser muito mais assertivo, a empresa dele vai crescer com mais velocidade, com mais sustentabilidade, ele vai ter muito mais ganho investindo em 5 mil reais por mês num board. É investir direto na fonte da inteligência. Da inteligência. Mas tem também o melhor dos cenários. Você falou de clube de network. Tem network também. Tem network. Mas não é clube de network. Exato. É muito maior, porque é network com inteligência. Tem conhecimento, mas não é curso. E tem conhecimento lá. Tem mentoria, mas não é mentoria. Não é mentoria. É esse acompanhamento de direcionamento. Você conseguiu reunir o melhor de cada cenário. Exatamente. E colocar dentro da mesa de conselho. Exatamente. Agora, se o empresário fala assim, não, eu não quero discutir em grupo dentro de uma mesa de conselho, eu quero ter um conselheiro individual. Começa ele investindo 120 mil reais por mês e vai até 1 milhão e 200, que é o que os grandes conselheiros de conselho consultivo para pequenas e médias empresas são remunerados anualmente. Então, só para a gente comparar por base aí, questão de investimento, do que você citou das grandes empresas aqui, o que essa empresa que estaria na mesa, ela gastaria mais ou menos o quê, percentualmente falando? Ela vai gastar muito pouco quando ela compõe uma mesa de conselho com mais 19 empresários. Uma mesa de conselho, em média, tem 20 empresários reunidos naquela mesa com um líder que vai facilitar com a metodologia de conselho. Mas uma galera que está mais ou menos no mesmo nível já alto ali e tal. Mesmo nível, tem porque aí rola... Exato. Rola ali uma interação muito grande, né? Mas não é só nível de faturamento, viu, JP? É nível de consciência empresarial também. E é isso que determina. As duas coisas, né? O faturamento e nível de consciência empresarial. Sim, isso determina, o nível de consciência empresarial determina onde ele vai chegar, né? Onde ele vai faturar daqui a um tempinho. Exato. Eu tenho muitos exemplos de gente que entrou numa mesa do conselho faturando 1 milhão por ano. E aqui tem você? Nessa mesa do conselho tem. Tem. Eu faço alguns encontros presenciais e online, onde eu direciono os empresários daquela região. Olha só. Eu tenho casos de empresários que chegaram lá faturando 100 mil por mês. 1 milhão e 200 no ano.
e em um ano multiplicaram o seu faturamento em 10 vezes. Casos reais que eles contam, assim, nossa, agora eu estou faturando X mil e quando eu cheguei aqui, a gente monitora, viu? O que faturava em um ano passou a faturar em um mês. É O isso. que faturava em um ano passou a faturar em um mês. A gente Caramba. monitora todos os indicadores. Tem empresário que às vezes não aprofunda a decisão que ele precisa tomar, então ele fica com medo, fica meio superficial. Esse cara não vai andar muito. Mas com a nossa metodologia, ele tem que mergulhar para falar. Por exemplo, o que está tirando o seu sono? Aquilo que você não quer contar, aquilo que você não quer compartilhar. É lá que a gente vai. A gente vai na ferida. Tem empresário que chega e fala: olha, os meus filhos não querem assumir o meu negócio. Como é que a gente faz? E aí a gente consegue resolver problemas que são importantes de crescimento empresarial, de melhor fatura. Às vezes você faz um ajuste tributário, um ajuste de controller, um ajuste de vendas, explora um canal diferente, coloca o marketing a serviço diferente. Só nesse movimento de conhecimento coletivo, mais o conselheiro que está lá, só esse movimento é para assim, cara, já paguei a mesa de conselho muitos anos. Tem empresário que fala assim, no primeiro mês, fala, tá pago a mesa do conselho um ano. Que legal, que legal. Mas e se o cara entrar e começar, como diz um ditado popular, bambiar? Não seguir a metodologia, não tá fazendo bem feito? Como que funciona isso? A gente cobra sempre, e a gente tem um direcionamento de o que ele tem que fazer no mês. Se ele não faz no mês seguinte, ele fala, não fiz, ele vai começar a dar desculpas, e acontece isso no dia a dia, né? Não fiz porque isso, porque aquilo e tal. Se a desculpa não for aceita, o pessoal fala assim, então você faz no próximo? Faz. E aí é uma pressão de você fazer. Nós, seres humanos, a gente cresce no direcionamento que a gente quer, mas a gente precisa de ter uma pressão, né, para ter o crescimento. É a dor do crescimento. Sim. E aí, quando chega no terceiro mês, o empresário não faz, ele mesmo é expurgado do grupo. Impressionante. Agora, aquele que faz, pega gosto, ele não sai. A gente tem um índice de renovação de mesa de conselho de mais de 90%. As pessoas não querem sair. Elas ficam numa mesa de conselho. Isso é mágico, bicho. Elas ficam na mesa do conselho de 3 a 4 anos, porque elas vão crescendo de uma forma que elas mudam de mesa, inclusive. Elas entram no patamar de outras mesas no nível de faturamento e de consciência dos empresários maiores. Então, eu tenho empresário que não está na mesa de empresário de bi, que fatura bi no ano, mas ele vai crescendo, que ele está chegando perto dessa mesa, uma hora ele vai sentar numa mesa dessa. Entendi. E é faturamento e nível de consciência. Então, a gente tem sempre uma cobrança muito direcionada para o empresário. E aqui, o empresário que não tá afim, velho, não, e o cara que precisa de mesa, vai fazer outra coisa. O cara que não entra no nível de excelência, ele vai destoar do grupo, né? E o grupo cobra. O grupo cobra. E, cara, se o cara quer, tá afim, entra, investe grana e não faz, e sai, velho. Não atrapalha, deixa outro. Como diz o ditado, né? O ambiente vence, né? O ambiente vence a disciplina, o ambiente vence muita coisa. Eu aprendi isso depois que eu saí das multinacionais. A gente tem que saber em que mesa senta e tem que saber em que mesa a gente se levanta. Beleza, show de bola. Então quer dizer que o ambiente vence, a mesa é para isso, a mesa é um ambiente. Agora a pergunta que não quer calar, Jacobelli. Tem possibilidade da mesa do concílio acontecer em Rondonópolis, que rufem os tambores? Eu acredito muito. Aqui tem empresários que querem crescer, que querem se desenvolver, empresários que, se a gente conseguir reunir esse grupo de empresários numa mesa de conselho com a metodologia das grandes empresas para receber conselho, eles vão crescer de uma forma exponencial. Eu acredito que a gente consiga fazer uma mesa de conselho aqui em Rondonópolis muito mais rápido do que se imagina. E você, que está nos assistindo, o que você acha disso? Você acha que estar num ambiente como esse, de alto nível, de inteligência aplicada na veia para tomar a decisão certa, conectando com os grandes conselheiros que estão aconselhando grandes empresas, como aqui, Jacobelli, que está na minha frente aqui. Vale a pena para você? Eu acho que é muito válido e é por isso que a gente está aqui, batendo esse papo. Jacobelli, vamos encerrando por fim. Bora. Foi uma grande honra bater esse papo com você aqui mais uma vez. E pareceu muito com os papos que a gente tem informalmente, né? Boa, é verdade. Agora no café da manhã, a gente conversando. Eu gosto muito de estar aqui com você. Você é uma pessoa que está fazendo um movimento muito importante. Parabéns por esse movimento. Eu sou leal aos movimentos genuínos e você é uma pessoa genuína. Entrega valor, entrega conteúdo, se compromete com os empresários, se doa, serve. Então, é uma honra estar aqui com você. Pô, foi difícil até falar agora. Mano, é só isso. Sou chorão mesmo. Se foda, né? Né, GG? GG já me viu chorar pra caralho. Cara, é isso aí. Esse cara humano que ele é. E eu fico emocionado. Quem já me acompanha nas redes sociais já me viu chorar um bocado de vezes, não tem problema. Jacobelli, pra mim, é uma imensa honra me conectar a um ser humano como você. Porque o profissional,
ele só vem depois dos seres humanos. Para mim, um profissional top de linha, com caráter zero, eu não quero nem sentar do lado. Que dirá sentar numa mesa para escutar o povo ouvir. Que dirá fazer negócios. Tá? Então, para mim foi uma grande honra te receber aqui. Ver a humildade que é. E aí prova, gente, que os bons de verdade são humildes, não tem frescura, não tem... Os bons de verdade não tem. Cara, um cara que eu conheci, eu quero deixar isso registrado aqui, teu amigo, de uma simplicidade tão grande que constrange a gente. João Kepler. João Kepler, eu cheguei para levar ele no aeroporto, 2h da manhã. Ele falou, o que você tá fazendo aqui, cara? Ele foi lá em Cuiabá, a gente ajudou eles a fazer o evento. Eu falei assim, vou te levar no aeroporto. Pra quê, cara? Tem Uber, tem táxi, vai dormir, amanhã você trabalha. Eu falei, cara, você tá na minha cidade. Ei, eu sou filho de mineiro, cara. Eu gosto de receber bem. Não, então tá bom. Não, tem certeza. Pode ir, cara, pode ir embora. Eu vou te... Rapaz, eu tô aqui, eu vou te levar. Então, isso prova, gente, que quem é de verdade, quem é bom de verdade, é esse cara. O João é de altíssima qualidade. O João é um cara, um Sou irmãozaço. apaixonado nele, apaixonado. Ele é o cara do bem, sabe? Um cara que eu respeito muito. E você tem toda a razão. Olha e a família faço coro dele, com o é que igual a você tá sua. falando. Cara, o que eu te admiro, Jacobelli, que você viu aqui acontecer também, Isso. a sua família trabalhar junto, cara, Envolvida. entendeu? Quem é o top seller? É o filho e o genro. O genro toca o instituto e tal. Então, assim, o cara que consegue convencer a tua família a trabalhar junto, a seguir, dar certo no alto nível, esse cara venceu a vida. Verdade. Você venceu. Obrigado. Parabéns, Honra. uma honra estar aqui com você e em breve a mesa do Conselho Rondonópolis. Se você bobear, você vai ficar de fora. Tamo junto. Valeu. Uau.